Tá gravando, hein? Tá, que Cuidado que vocês bom. vão falar agora. Ó, eu quero virar o terror da madrugada de vocês. Eu vou começar a corrigir todos os trabalhos e postar todos os negócios de madrugada. Só pra vocês acordarem de manhã aterrorizados já. E o primeiro que eu quero Ih, fechar aqui tudo é o João. aterrorizado. Que me Provavelmente eu vou aterro- ver de madrugada mesmo, então a, não vai única, ser a dia. única coisa que me aterroriza hoje é a atividade web. É Bom dia, verdade. pesadinha. Bom dia, bom dia. Então, bom dia. Então a gente pode fazer uma atividade interdisciplinar, biologia e programação, e a Nem gente me faz fale, alguma coisa nem na me Ai, web. fale. professor, por favor. Ô, mas e aquela que ia ter com o Kleber, que era pra fazer João 2 gols em gostou. você e ganhar nota? Que nunca Ah, teve. cara, A gente hoje à nem tem tarde aula eu... com o Kleber. Eu Hoje à sei, mas tarde eu... é no primeiro ano que teve aquele negócio lá que o Kleber falou que quem fizesse 2 gols no Flávio ganhava A, né? Hoje à Não tarde eu tô tem. no campus. Se você quiser ir lá fazer gol em mim, Ô, louco, mó Pô, longe. não tem FIFA Ô, louco, de se alguém handebol? apoiar, eu vou lá tentar fazer um gol no Flávio. gente, vamos lá. Tá. Quem, assim, para vocês ficarem, eu sei que vocês não estão preocupados, né? Mas para vocês não ficarem preocupados, é um negócio aqui de conversar, tá, gente? Vamos bater uma conversa. A ideia dessa atividade foi que vocês fizessem algo diferente nos dois sentidos. Até hoje a gente não fez nenhuma apresentação. A gente fez assim, vocês vão lá, pesquise, traz, a gente conversa, mas hoje tem apresentação. Beleza. Professor, posso quem pedir não... uma coisa? Não, agora não. Porque agora eu tô de mau humor. Brincadeira. Pera aí, só um pouquinho. Quem não tá aqui hoje, vai ter que fazer depois, tá? Não se preocupe, já tá tudo programado. Vai ter que gravar um videozinho explicando a mesma coisa. Eu acho que aqui era mais fácil, mas eu não posso obrigar ninguém a participar. Por enquanto. Assim, ó. Olha, então assim, é pra gente bater papo. E, na verdade, eu queria que vocês saíssem da biologia. Vamos ver se a gente conseguiu, que daí, senão na próxima, eu vou tentar mediar um pouquinho mais com vocês. Quem vai começar? Ana Júlia fala rapidamente. Não, eu quero pedir só dois. pra... Se eu e o Gustavo podemos ficar meio que por último, é que eu tô terminando de botar umas cores, uns negócios. Não vai, assim, ó, gente, não vai dar tempo de todo mundo apresentar. Nós sabemos disso, até porque a gente já comeu um monte da aula batendo papo aqui e se divertindo, né? Foi um pedido, inclusive, de vocês, mas mesmo que não tivesse pedido, eu ia fazer, porque eu não tenho que ficar obedecendo vocês em tudo, né? Tá afiado hoje, hein, professor? Eu sou sempre afiado. Olha o veneno. É que vocês não viram como é que foi a reunião ontem à noite com uma turma. Professor. Daí quando a gente manda as coisas no grupo falando que o link tá na descrição, daí fica brabo, né? Exatamente, gente. Eu tinha esquecido disso, mas já que o Gustavo relembrou, eu tô fazendo isso e a culpa é dele, tá? Porque eu sou vingativo, então vocês briguem com ele. Brincadeira, gente. Limpa o Tô só veneno que tá brincando, escorrendo. Quê? Falei pra você limpar o veneninho que tá escorrendo. A barba é pra esconder. Vamos lá. Gente, quem quer começar? Bem de boa. Ó, o João esticou as costas ali, ele já vai começar. Vamos lá. Tá, ó, eu fiz com o Igor, a gente não fez apresentações lá, ele só fez o básico mesmo, tá? Então a gente pegou a semente de milho, daí a gente fez um resuminho. Então aqui, o milho, ele vem de origem mexicana, ele é um variante do teoscinto, que é uma outra fruta que parece com o milho, ele é conhecido como, é tipo uma grama no México. Ele também tem uns grãos que podem ser feitos como pipoca e tal. Eles são, tipo... O milho tem uma genética muito parecida com a do teoscinto. Então ele pode ter evoluído do teoscinto. A primeira aparição no milho foi no México há mais de 7.000 anos atrás, que é os registros de cultivo da domesticação do milho pelo humano. Quando que E foi? ele é há mais de 7.000 anos atrás. E ele também é encontrado em toda a América Latina. O teoscinto, né, que é o antecessor do milho, ele já era conhecido há um tempo atrás, antes do milho. E daí ele, basicamente, como eu falei, ele parece ter evoluído do teoscinto. Ele já é cultivado no Brasil há pelo menos 4.000 anos. E quando veio as grandes navegações para cá, com o conhecimento que foi trazido em relação ao cultivo, o cultivo de milho se expandiu. O milho no Brasil tem como grande exemplo de cultivo os índios guaranis, que usavam o cereal como fonte de alimento e para a dieta no dia a dia. E
aumentou cada vez mais ao longo dos anos pelo fácil cultivo e é comparado a outros vegetais de sua dieta. Daí, em relação com a biologia, a gente colocou aqui o milho é a planta classificada como angiosperma, sendo assim, possui uma estrutura com flores e frutos, e monocotiledônia, que são as plantas que com as raízes fasciculadas com apenas um cotilédone, né? Então, e ela é um fruto cilíndrico com grãos de tamanho médio inseridos em fileiras do sabugo, formando espigas que são revestidas por um pericarpo. Basicamente, o milho é um fruto seco, chamado cariópse, indehiscente e com uma semente bem fusionada ao pericarpo. Basicamente foi isso. Nossa senhora, obrigado, João. Vamos lá, gente. Quantos anos aqui que o milho já é cultivado? 7.000 anos. 7.000 anos no Brasil ou 4? Não, no Brasil 4, Brasil 4. Mas quem que plantava isso aí? Não tinha ninguém aqui? Os índios? Como não? Ah, As tá. onças pintadas, né? Oi, Mano, Luan, eu- tudo bem, Eu cara? só aí, pergunto, da onde vieram os índios? As capivaras. Ah, olha aí, ó. Você vê que bacana, né? Porque às vezes a gente para assim, 4.000 anos, mas quem que plantava isso? Né? Esse pensamento não pode acontecer mais. Eu vou falar para você, às vezes eu paro e fico pensando assim, mas antes de 1500, quem que estava aqui, né? Professor, agora eu vou indicar um livro. É. 1499, O Brasil antes de Cabral. É um livro muito bom. Olha aí, ó. Pois é, É, pô, como é que tentei chama? pegar, mas É, alguém não devolveu pra Diana, né? biblioteca. A professora Cláudia postou em PDF esse livro, se alguém quiser. É mó bom esse livro, eu já li 99. 99. 1499, livro? O Brasil antes de Cabral. De quem Calma, que é? vou pesquisar o autor que eu esqueci. Pega o PDF e manda pro professor. Porque Foi eu pegar o tenho livro esses também? daqui, ó. Que eu José Lopes, eu acho. eu Reinaldo sempre José Lopes. Eu sempre indico esses daqui para vocês, né? Vamos em ordem aqui. 1808. O 1808, o 1822 e o 1889. Se alguém quiser, é só me pedir. Inclusive, hoje à tarde eu estou indo para quedas. Ó, eu São aceito bem 1808. legais. Hã? Eu aceito 1808. 1808? Beleza. Valeu, tentei pegar na biblioteca, alguém não devolveu. Ah lá, ó. Viu, ó, o Gustavo lá? Eu Você peguei sabe, da eu biblioteca gosto muito desde o de início da pandemia, ó. Ah, então você Tá é um aqui desses que não devolveu. Descobriram quem Aí é eu sei que não Valeu, hein, devolveu. Gustavo. o ladrãozinho do livro. Eu deixo aí, Luan, para você. hoje Eu à não tarde. tenho como devolver, por causa que eu sou de três Sim, bares, eu daí tô não só vou pra lá. zoando, cara. Fica safe. Vamos lá. Perguntas Eu achei para que era o João. 15 dias só. Perguntas para o João. O milho sempre foi desse tamanho, desse jeito? Boa pergunta. Bom, aí eu realmente não sei responder. Vamos lá. Mas eu sei que ele tem, Com em média, certeza teve uma tem em média mutação. 2,5 metros de altura hoje em dia. Daí aí no passado eu não sei como é que ele era. Ó, legal a pergunta. Assim, ó, pensa só. É uma aula interativa, galera. Nós não temos que saber tudo. Assim como eu sempre falo para vocês, galera, eu não tenho obrigação de saber tudo. Uhum. Então aqui, vamos lá. O que vocês acham? A Tati falou um negócio bacana. Eu acho que provavelmente não, porque ele sofre Não, eu acho que. DNA, né? Eu acho que não. Só Considerando- pela, tipo, modificação considerando que a gente a tá relação fazendo hoje em do dia na ambiente. planta, já dá pra. Só que a gente tem que pensar seria que- muito diferente. A evolução da Nem grama mexicana, todo- que eu falei lá, ela é uma grama mexicana que tem similaridades com o milho. Então, tipo assim, por ser grama, realmente ela deve ser mais baixa, né? Então, e se ela evoluiu, ela deve ter crescido ao longo do tempo em relação à mutação. Só que a gente tem que pensar que não existe só um tipo de milho. Por exemplo, o tamanho do milho da pipoca é bem pequenininho, o tamanho do milho que a gente colhe é maior. Tem milho Quer grama. dizer que já as modificou. próprias variações que a gente tem no milho que a gente planta, tipo, é muito, desde tamanho, é muito Verdade. diferente uns É dos verdade. outros. Então, obviamente, ela não é Tem o igual. milho ao do- Nem hoje o milho é do mesmo tamanho, então com certeza antigamente ele era menor e maior, dependendo da espécie também. Vocês, O milho que fica na sombra é pequenininho, o milho que fica mais no sol é enorme. vocês conhecem o teu cinto? Não. Eu pesquisei pra ver. Eu só vi ontem. Deixa eu dar uma olhada. Tá, você pesquisou aí agora? Não, quando ele falou, eu pesquisei. Tá, eu vou compartilhar aqui com vocês que, Mas é um cara, Hã? É um mato. É um É um ancestral do macarrão. milho, igual o João falou. Isso aí, olha só. Cara, Vamos lá.
eu vou mostrar para vocês aqui, e é isso aí que é legal a aula, sabe, gente? Dentro da sala também tem que acontecer mais isso. Só que aqui a gente tem possibilidade de já pegar, abrir aqui, e lá na sala a gente já usa, né, galera? O celular. Fala, galera, pega aí, ó. Pega aí, olha. Então vou apresentar aqui bem rapidinho com vocês. Não se preocupem, vai atrasar a aula, não vai atrasar a aula, a gente dá mais aula. Aliás, a gente já deu bastante aula, né? Então vamos lá. Olha só, eu achei aqui para vocês, ó. Vocês conseguem ver bem certinho. Deixa eu abrir aqui, tá? Ó. Parará. Conseguem ver bem ou não? Aham. Olha a Sim. diferença. Ali tem a planta do teocinto e o milho moderno, ó. Certo? Então, olha a diferença da espiga aí, ó. O teocinto é o milho das cavernas. Pra gente poder entender, é isso Ele mesmo. lembra tá? muito trigo mesmo. É verdade. Parece mesmo. Aham. A vagem do Ah, trigo. muito bom. Então, olha só. O teocinto, ele é um ancestral, tá? Aí, o que vocês falaram também é muito interessante. Lembra um trigo. Por que lembra trigo? Gramídeas, né? Ambos são. Isso, eles estão na mesma divisão das plantas, né? É uma angiosperma e é uma monocotiledônia. Quem mais que é monocotiledônia? Poxa. Lembra as características do milho e apliquem para outras. Cana? Cana. Quem mais? Ai, eu tava pesquisando lá do feijão, eu vi alguma coisa, mas eu não lembro agora, peraí. As pastagens, gente, de modo geral, todas as gramíneas, todos eles estão dentro da mesma divisão. São todos monocotiledôneas. O que mais você come que é? Não vou falar. Mais alguma pergunta para o João? O arroz, não é? A aveia também, não Muito é? bem, o arroz, a aveia. Isso aí, galera, ó. Pensa na característica e você consegue chegar se é uma mono, se é uma di, que a gente já vai falar. Aí, fica aí a dúvida para vocês pensarem um pouquinho, e a Tati já deu uma boa dica e vocês deram várias outras. O milho sempre foi igual? Ou ele evoluiu? Foi selecionado. Ele evoluiu e ele faria isso naturalmente, mas ele foi selecionado por nós, né? Olha o impacto da gente ter descoberto essa cultura, né? Para nossa espécie. Eu fiz uma pergunta dessa há bastante tempo e me lembro muito bem que a Luísa entrou em contato comigo. Qual é o impacto da domesticação das plantas? Da gente ter descoberto isso, né? E eu corrigi as atividades esses dias. Muitos de vocês conseguiram abrir o universo de vocês e pensar. Outros tiveram respostas mais ou menos. Mas a questão é, galera, até a gente conseguir cultivar alguma coisa, o milho, por exemplo, lá no México e depois foi espalhando, fez com que a gente pudesse ficar parado num lugar. Antes a gente andava. Ô, professor, Coletava só um pouquinho, caçava. Quando acabava aquele recurso, a gente se mandava para outro lugar. Pode falar, Gustavo. ontem a Ana Júlia ficou perplexa porque ela não estava vendo sobre a origem do feijão e ela falava do México também, né? E daí nós fomos pesquisar e de repente apareceu que tinha feijão na Grécia e no Egito. No Egito Daí a gente foi antigo. pesquisar- aham. E daí a gente vai pesquisar, mas como se surgiu no México, como tinha milho lá na Grécia, por exemplo. Milho não, feijão. E daí a gente foi pesquisar, é um outro tipo de milho que está em outro gênero. De feijão, Muito não bem. de milho. Não é faseolos, Tô né? confundindo. Não é faseolos. Assim, olha só que legal, vocês vão descobrindo. Existem vários tipos de milhos, né? Como, não sei agora quem falou. É acho do que foi o gênero João. vícia. Então já Aquele é lá outro tipo, não é faseolos, né? Então, olha só, quando você fala em milho, o João falou, acho que foi o João, milho de 2,5 metros, né? Uhum. Então, você tem milho maior do que isso, que são normalmente os milhos que são utilizados para silagem. A Luísa lá manja lá que ela tem as vaquinhas dela lá. Diz que a Luísa até canta para elas produzirem mais. Então, nós temos vários tipos de milhos e nós temos vários tipos também que se adaptam a diferentes climas. Uhum. Quem fez isso?
A gente? A gente, É nóis. nós fomos selecionando, né? Quando a gente for falar de genética, ano que vem, vocês vão lembrar muito disso. E aplica, isso que a gente está conversando, se aplica ao que a gente está passando hoje. Com o vírus. O vírus? Porque assim, ó, quanto mais a gente deixar esse vírus circular, hoje de madrugada eu estava lendo uma matéria sobre isso. Acabou de sair. Já descobriram que essa variante nossa já tem mutações. Por quê? Porque eu estou deixando ele circular, ele vai se multiplicando, e vocês devem lembrar lá que cada vez que eu vou me multiplicar, eu tenho que produzir material genético. Cada vez que eu produzo material genético, existe a chance de acontecer uma mudança nas letrinhas, lembra lá? É uma mutação. Uma E com mutação. o vírus é mais fácil ainda, não é? Porque Esse vírus é mais fácil ainda, por quê? Porque ele não é um vírus de DNA, e sim um vírus de RNA. E o RNA tem só uma fita, as mutações são muito mais rápidas. Vamos lá, gente, próximo grupo, João, Professor. beleza, cara, beleza, show de bola, cara. A Oi, gente quem toma fala? vacina toda vez no ano por causa das mutações? Isso mesmo. Existe vacina 100%? Próximo grupo? Eu vou. apresentar. Eu vou sozinho aí mesmo. Pode ser? Nossa, Pode deu até briga, a Laura ali falou, deixa eu, o outro falou, vai, vamos lá, decide aí Vai quem lá, vai. Laura. Não, a Laura. Tá. Vai, Laura, Peraí. Eu vou ter que ligar a câmera. estamos nesse momento operando. especial. Aê, ligar a câmera. Olha ali! Toda radiante de namorado e tal, segundo a galera. Não sei, né? Ô, Só louco, tô meu. divulgando. A gente é um bando de fofoqueiro. Depois eu vou pôr lá no grupo dos professores para divulgar. Bom dia, vocês sabiam que a Laura está namorando? É bem meu tipo, né, gente? Vai, Laura. É o meu duplo, é o Vini. Dá oi, Vini. Oi. Vini tímido. Tá, eu vou apresentar aqui. Pera. Calma, gente, é que eu não sei mexer nesse Nós tempo. estamos calmos, estamos bem calmos. Hoje tá divertido pra caramba. Vê se foi aí. Chegou, É que tem que ver se vai, né? chegou. Mas tá apresentando? Agora é só você abrir onde é que tá a tua apresentação. Clica onde tá a apresentação. Tá aqui. Tá carregando. Beleza, tá abrindo. Tá. Então, beleza, né? Vamos esperar, aguardar. Aí, ó. Pronto. Aonde você fez esse slide? Vai ser coisa aqui, ó, no Prezi. É no Prezi é massa. Vai lá, manda ver. Tá. Eu e o Vinícius, a gente fez sobre a origem do arroz. A origem do arroz é muito discutida, sendo que uns defendem que é na África e outros defendem que é na Ásia, já que o maior consumidor de arroz desde 1500 a.C. é a Ásia. Na Ásia foi descoberta a espécie Oryza rufipogon, que era cultivada há 3.000 a.C. Já na África Ocidental foi descoberta a espécie Oryza barti, que era cultivada há 3.000 a.C. Na África, há registros da espécie Oryza glaberrima, que tem seu cultivo há mais de 3.000 a.C. Na região onde se situa a costa da Guiné, atualmente. Porém, o grão de arroz só foi se domesticar por volta de 1.500 a.C. O arroz pode ser encontrado em escritura na literatura chinesa por volta de 5.000 anos antes atrás. Ele foi provavelmente a principal fonte de alimento dos asiáticos, já que foi uma das primeiras sementes a serem cultivadas no continente. O arroz tem um vínculo com a religião hindu, sendo encontrada em escrituras hindu e também era oferecido o arroz em cerimônias. Aqui tem, produção mundial, que a Ásia consome 90%, a Europa 80%, a África 3%, os outros, Brasil 1% e os Estados Unidos 1%. Daí que tem um gráfico onde é que eu tirei essa informação. Na verdade, aqui é da distribuição da produção. No Brasil, segundo cientistas, veio de forma espontânea, sendo o primeiro país do continente americano a cultivar o grão.
Os tupis se referiam à semente como abatituapé, ou milho d'água. Os colonizadores começaram a cultivar arroz em terras secas, algo meio contraditório, nas regiões do Maranhão. Em 1766, a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz, que ficava no Rio de Janeiro. Já em 1781, a coroa proibiu a importação do arroz, tendo como objetivo preservar e incentivar a plantação local. Em 1808, Dom João IV abriu os portos, possibilitando a importação do arroz, para completar na alimentação do povo na época. O arroz é bem usado nos dias atuais como uma das principais fontes de alimento do brasileiro, tendo se envolvido até na política, como o aumento do preço dele. Porém, em países asiáticos é bem comum se ter quase tudo envolvendo o arroz, como bolinho de arroz, algo enrolado no arroz, farinha de arroz, mingau de arroz, enfim, diversas coisas envolvendo o arroz, que é esse grão fundamental para a nossa alimentação. Muito bem, gente. E agora? Levanta a mão para aplaudir. Aqui, ó, quando aquelas espécies, eu pesquisei aqui, ó, aquelas difíceis de falar. Tem essa. Por que é difícil de falar, Laura? Porque olha só, Oryza glaberrima. Vamos lá, turma. Não é brasileiro, né? Isso aí não é latim? Eu ia falar isso daí, deve ser latim, daí, né? Isso, é latim. É diferente. Ó, isso, porque para nome científico a gente usa latim ou pelo menos latinizado. Por isso que é por causa que o latim não muda na língua, né? Porque é uma língua morta. Isso, muito bem. Exatamente. É só parar a apresentação. Muito bem, Laura. Galera, dúvidas, perguntas para a Laura? E para o Vinícius, né? O Vinícius está achando que vai ficar com... Laura, você já comeu sushi? Gustavo. É o arroz. Qual a diferença entre parborizado e branco? Oi? A diferença entre parborizado e branco? Vinícius, eu Parborizado é com casca. Mais ou menos. Vamos lá. Não vou falar. É uma casquinha a mais, né? É. Vamos lá. O Xerox falou alguma coisa ali. Ou fotocópia. Não, eu ia perguntar se é o arroz que é plantado tipo nas montanhas. Não, que ele tem umas fileiras de água, assim, que eles são plantados na água, não é? E aí? Podem ajudar, gente. Lembra que aqui, sim. ó, o arroz em Você tá falando daquele lance que tipo, os caras fazem meio que um monte de degrau nos morrão, assim? Como é que chama isso? Eu esqueci, mas é... Vou chamar o André aqui. Escada. Curva de nível. Escada na tua cabeça. Curva de nível. Não é plantação? Chama-se... plantação. Chama-se terraceamento. Nossa. Terraceamento. É fazer aquelas escadinhas lá. Pode plantar arroz lá? Sim, pode ser. Depende a região e a cultura. Vocês estão vendo que é cultura, né? O arroz é muito difundido no Brasil? Hoje é. Mas não chega nem perto dos asiáticos, né? Eles comem praticamente só arroz. Eu tenho assim, uma curiosidade como é que come arroz de pauzinho, mas tudo bem, né? Eu não consigo nem comer outra coisa com aqueles pauzinhos lá, tem que pegar a borrachinha. Eu tenho problema. Se fosse hoje, eu fazia uma ponta com aqueles pauzinhos e espetava assim. Ia comer o dia inteiro, né? E aí, gente? Eles enrolam no bagulho, né, senhor? Daí come com pauzinho. Na verdade, o que acontece... Professor, mas eu já vi em filme coisa, eles pegam assim, tipo, eles juntam os pauzinhos e daí meio que colocam em cima, igual a gente faz com o garfo, mas é muito mais fácil pegar um garfo. Uma colher, olha só, pega uma colher... Como é que é cultural, né, pesado? Assim, é isso, é cultural. E a segunda coisa é que o arroz que eles comem desse jeito é um arroz diferente. É aí que eu queria chegar com vocês. Existem vários tipos de arroz, né? Nós falamos arroz integral, branco ou polido e parborizado. Não é só isso, existem diversas espécies, né? Arroz vermelho, arroz selvagem, arroz preto, existe um monte, né? E o que eles usam para facilitar, né? Comer com pauzinho, por isso eles continuaram usando o pauzinho na cultura deles, é um arroz mais grudento.
ele gruda mais, eles também deixam cozinhar mais para poder grudar ali, senão vai pegar grão a grão, o cara vai ficar comendo o dia inteiro, não vai nem trabalhar. Então, Aqui a gente tenta deixar o arroz soltinho, lá eles tentam deixar o arroz mais. eu não mais gosto muito preso. do arroz soltinho, né? Mas tudo bem. Não tem, é costume de cada um. E aí, não tem nenhuma pergunta, então? O arroz é cultivado como? Na água. Tem Na que ter água? bastante água. Sim, Não eles tem de fazem- dois tipos, um que é na água e outro que é mais no seco? Mas mesmo assim eles precisam de muita água. Tipo, tem. Tem, ó, arroz. Tipo, eles plantam aqui, daí tem uma quantidade pouca de água e a terra. Tipo Ou umas piscinas, vocês já viram? Tipo umas piscinas, uns banhados. Sim, né? eu vi aqui. Isso, só que Em nós Santa temos... Catarina que tem mais plantação, né? Isso, nós temos também... arroz de sequil. Nós já temos. Agora, nós já temos por quê? Porque a gente foi selecionando, tá? Então, hoje a gente planta arroz também no solo seco, precisa de água, sim, tem que irrigar, mas não precisa ficar no banhado, tá? A galera do primeiro ano estão tudo alvoroçada aqui entrando já. Tô negando todo mundo. Galera, ficamos assim, então, semana que vem a gente continua, vamos bater menos papo no começo, e daí a gente continua com as apresentações, tá? Galera, não se preocupem, tá? Se atrasar nosso conteúdo, eu peço para o Odair marcar aulas a mais, se vocês não quiserem, chorem lá para ele, e a gente vai conversando aqui, e a gente vai apontando as coisas de biologia junto com a história de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, até amanhã, né? Fiquem bem. Tá bom? Falou. Valeu, Valeu, Flávio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.